Falaremos sobre comunidades de práticas, abordando as boas práticas de organização. As informações, textos e imagens foram retiradas diretamente do livro Comunidade de Práticas, Experiência dos Participantes, da editora Sociedade Brasileira de Gestão e Conhecimento. Podemos definir uma comunidade de práticas, ou uma CDP, como um grupo de pessoas que compartilham e se estruturam a partir de três conceitos-chave: o domínio, a atuação em comunidade e a prática. A variável do domínio significa preocupação, a paixão, o interesse sobre algo. Algo pode ser algum assunto, disciplina, tema, tecnologia, entre outros. Em relação à atuação em comunidade, ela define o comportamento, as crenças, as relações e a interação social dos indivíduos que possuem o mesmo domínio, para a busca de um objetivo comum e colaborando uns com os outros, construindo uma cultura de sucesso. Por último, a prática é fazer, o saber fazer dentro de um determinado domínio. E atuando em comunidade por meio do compartilhamento de histórias, experiências e conversações, cria-se um ciclo de aprendizagem de tornar esse saber como fazer cada vez melhor. Então, por que uma CDP? Para facilitar, disseminar experiências e conhecimentos direcionados. Também apresentar e compartilhar boas práticas. E criar relações, conexões entre os membros para o compartilhamento de vivências e conhecimento. E para que uma CDP? Para resolver problemas mais rapidamente utilizando a inteligência coletiva, estimular a inovação e melhoria contínua, além de garantir a atualização dos conteúdos técnicos. Cada membro de uma CDP, naturalmente, é encarregado de determinado papel. A função desempenhada está relacionada à posição em que o membro ocupa no sociograma, que ilustra a intensidade das relações. O primeiro círculo social, o núcleo duro ou grupo central, é composto de membros com vasta vivência e conhecimento sobre o domínio. Os papéis são específicos, geralmente relacionados à coordenação da CDP. O segundo círculo social, o grupo dos atuantes, é composto de membros com ou sem experiência prévia, sendo eles especialistas ou iniciantes, com papéis específicos ou transitando entre funções. Eles devem estar sempre presentes e contribuindo para a criação e troca de conhecimento. O terceiro círculo social, o grupo dos ocasionais, não são propriamente membros da CDP, possuem domínio e prática. Geralmente são convidados para fazer apresentações e palestras sobre algum tema. O quarto círculo social, o grupo dos periféricos, é a fronteira em que as regras ficam mais estritas e criteriosas devido ao vazamento ou até mesmo roubo de dados e informações. Por último, o quinto círculo social, o grupo dos transacionais, é onde fica a figura do patrocinador. Eles podem ou não ser presentes no grupo dos atuantes. A organização e as boas práticas para uma CDP foram divididas em dois estágios: a implementação e a gestão. A implementação é subdividida em estruturação e ativação, já a gestão em acompanhamento e evolução. Em seguida, serão listadas as boas práticas das subdivisões de cada estágio. Elas podem ser usadas como um checklist e guia de orientações. Ok, começamos pela estruturação. É importante definir o escopo do domínio, pois é fundamental para a criação da identidade e do interesse comum. As discussões podem ser organizadas entre os temas do dia a dia e temas futuros sobre o domínio. Fundamental estabelecer e ter sempre em mente quais são os motivadores para a criação da CDP e os objetivos a serem alcançados. A CDP deve ser monitorada e acompanhada, então estabeleça a governança de forma clara quanto aos moderadores, regras, parâmetros de avaliação, políticas de acesso e participação. Importante também ter uma área de apoio para auxiliar nesse aspecto. Os papéis, como coordenador, moderador, participante, entre outros, precisam ficar claros, lembrando que papéis não são cargos, podem mudar de acordo com as necessidades. É importante deixar claro quais são as demandas, para que o membro tenha noção do esforço e o inclua em sua agenda. É fundamental diversificar o grupo, ou seja, é importante que cada grupo
tenham pessoas com diferentes níveis de aprendizado e aplicação de conhecimento, assim, proporcionando uma diversidade de ideias sobre o mesmo domínio. É importante estabelecer critérios para diferenciar membros de visitantes. Defina políticas de acesso. Quem pode acessar os arquivos, grupos, drives, reuniões, etc. Defina políticas também para escolha e troca de coordenadores. Em relação à ativação da CDP, elabore as etapas para que isso aconteça e estabeleça quais serão as etapas e critérios para se criar uma nova no futuro. Em relação à evolução, desenhe e defina os estágios para isso. Deixe claro o que se espera de cada estágio. É fundamental definir os meios e tecnologias de trabalho e suporte, ferramentas de colaboração, notificação, gestão de conteúdo, mecanismos de buscas, mecanismos de integração entre os GTs, entre outros. Agora passamos para a etapa de ativação. Em relação à dinâmica, é importante combinar como serão definidos os assuntos das reuniões, como as pessoas-chave serão convidadas, como funcionará os meios de discussão, validação de lições aprendidas, levantamentos de boas práticas, entre outros. Em relação ao mapeamento de pessoas, ele deve ser feito pelo coordenador da CDP. Devem ser identificadas quem são as referências do domínio e aqueles envolvidos com a prática. Desenvolva parcerias com as pessoas e com as áreas. Em relação ao lançamento da CDP, é fundamental comunicar aos membros da rede a organização e a formação de um novo CDP. Agora passamos para a gestão, no tópico de acompanhamento. Em relação à dinâmica da CDP, é fundamental acompanhar se as lições aprendidas estão sendo validadas e aplicadas e acompanhar também a atividade nos grupos e se os relatórios das reuniões estão sendo atualizados. Sobre o engajamento, encontre formas alinhadas com o propósito da CDP e seus temas de interesse para animar e estimular os membros. Também, mensurar a participação dos membros, sondando os possíveis anseios e dificuldades. Em relação à equipe, assegurar e fortalecer vínculos e interações entre as pessoas é muito importante. Também estabelecer formas de monitorar os resultados de maneira quantitativa e ou qualitativa. E criar mecanismos de comunicar os resultados e dar feedbacks. Agora, passando para o estágio de evolução. É importante definir os estágios de evolução de forma clara e objetiva. Criar os critérios para cada estágio e mensurar o quanto a CDP atende a esses critérios. Pode-se criar também um checklist ou um questionário para avaliar se os critérios estão sendo cumpridos. Estabeleça qual estágio cada CDP deve alcançar, pois não é necessário que todas as CDPs atinjam o último estágio pré-definido. Você pode usar de referência os 5 estágios que Etienne Wenger definiu. Primeiro, o potential é sobre o reconhecimento de interesses e definição de domínio. O coalescing é sobre a adesão e união. O terceiro, maturing, é o amadurecimento. O quarto, o stewardship, é em relação à administração, orientação, condução com períodos de maior e menor energia. E por último, é o transformation, que é o cultivo das CDPs em outras comunidades, em operação contínua. Bem, chegamos ao fim da apresentação. Obrigada pela atenção.